Olá pessoal, vamos continuar aprendendo sobre a relação entre história e racismo. E para quem gosta de música, se liga no vídeo de hoje. Aí um terceiro e último livro que eu acho bem importante é esse livro aqui, do Samba ao Funk do Jorjão, do Espírito Santo. Como eu falei, não somente o saber acadêmico pode ser visto como uma arma potente no combate ao racismo e um contribuidor na luta antirracista. Os saberes não acadêmicos estão extremamente vinculados à identidade, ao pertencimento negro nesses assuntos. E o samba, ele traz muito essa questão da produção cultural negra, mas também da reflexão sobre essa identidade. Então, quando a gente pega alguns sambas bem marcantes, eles tratam muito essa questão racial, a questão da denúncia, do preconceito, mas também alguns trazem uma crítica mais expressiva. Tem um samba que eu vou dar título de exemplo aqui, que é o Invocado, um samba do Casquinha, um compositor da Portela, que fez esse samba na década de 1970. E é um samba que fala da maneira que o homem negro é visto na sociedade. O crioulo no morro está invocado, o crioulo no morro está no miserê. Desce o morro, não encontra trabalho, nem encontra o feijão para comer. Então ele traz a questão da situação do homem negro que não conseguia emprego, que saía do morro e voltava sem sucesso, sem conseguir o seu ganha-pão, e de como ele sentia esse problema social do desemprego e também como a sociedade apontava. Então ele era visto como marginalizado, o sentimento de raiva, de impotência era todo transmitido na sua expressividade. Então o invocado na música é a maneira como a população vê aquele homem negro na rua, por estar com a cara fechada, aquele semblante mais duro, é visto como invocado. E isso dialoga muito com uma questão do estereótipo que a gente ainda vê hoje sobre a população negra. Essa mesma visão de que tem a cara de ladrão, a cara mal encarada, isso é um resquício desse olhar preconceituoso sobre a população negra. E nessa música da década de 1970, o Casquinha já fala nisso, de como a sociedade vê o homem negro, mas não busca entender o porquê dele estar com aquela cara invocada, por que ele não está legal, digamos assim. Então a música conta o porquê dele ser o invocado. Pela falta de oportunidade, pela marginalização da sociedade, ele anda invocado. E o curioso é que o Casquinha era um compositor branco, descendente de alemães, e teve essa sensibilidade, teve esse olhar sobre o outro para entender o porquê daquele comportamento. Então, isso também é algo que a luta antirracista busca promover, trazer esse olhar do branco de uma maneira mais ampla para as questões negras, buscando entender certas motivações, o porquê de determinadas ações. Então, isso que o Casquinha fez na música Invocado reflete um pouco essas questões que a gente busca dialogar hoje. Acredito que essas referências, o samba hoje, o rap mais ainda, traz essas questões, busca dialogar com a sociedade de uma forma mais objetiva e clara sobre como a gente pode pensar a nossa posição social. Então, fazendo um apanhado desses saberes acadêmicos do livro, da produção científica e com o saber popular, o samba, a música, as artes, a gente tem que tentar buscar sempre um consenso entre essas duas questões, eu acredito. E um exemplo desse fator, a gente teve recentemente, no ano passado, o samba campeão da Estação Primeira de Mangueira trouxe muito bem essa confluência entre saber acadêmico e o saber popular. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Ele trouxe no samba enredo, que por si só já é uma história pública, já traz ali uma historicidade mais acessível, à população, a uma audiência maior também, digamos assim. E naquele samba, além de fazer um recorte muito preciso
do Brasil atual e o Brasil no passado, né, o samba contou com boa parte dos escritos que eram colocados nos carros alegóricos no desfile, né, textos de livros, de trabalhos, pesquisados por professores, por historiadores, né? Então ali me pareceu bem essa questão de alinhar esses dois saberes, essas duas formas de pensamento, de contribuição para dialogar, para discutir a história negra no Brasil e somar cada vez mais nessa luta contra o racismo nesse país.